Ontem o Brasil teve a primeira vitória na Copa do Mundo e eu não entendo nada de futebol. Eu sou Luiz Gustavo Rocha, esse é o Odeio Política, e diante dessa vitória, talvez seja o momento mais oportuno para a gente falar de derrota. O ambiente de vitória do jogo de ontem na Copa possibilita a gente fazer uma reflexão desarmada. Se o time nosso perde, a gente fica desconsolado. O candidato, então, nem se fala, principalmente na disputa à presidência da República, que tem se tornado cada vez mais acirrada. Nos anos 90, antes de rede social, a gente teve duas eleições presidenciais definidas no primeiro turno. Inimaginável se a gente pensar que em 2022 a diferença do vitorioso para o perdedor foi de pouco mais de 1%. Se um instituto de pesquisa fosse às ruas, ouvir a opinião das pessoas, se o Brasil mereceu ganhar o jogo contra o Haiti, ou então se foi correta a vitória do Brasil, eu tendo a pensar que as pessoas vão estar do mesmo lado pela primeira vez em uma questão que a opinião pública se posiciona. O processo de luto, quando a gente perde, por exemplo, uma partida, ele costuma vir em forma de negação, dizendo que o juiz foi comprado, que o gramado não estava bom, fica irritado, acorda choroso, mas supera. Quando a gente perde uma eleição, parece que a realidade errou ao contrariar a nossa torcida. Eu acho que dá para dizer que a gente tem tido mais dificuldade de aceitar a derrota no longo prazo quando o assunto é política. Será que negar a derrota, depois de sentir a dor dela, é claro, não dificulta que a gente se prepare melhor para as eleições seguintes? O mesmo que acontece em relação à Copa. A Copa do Mundo, assim como a política, ela tem um intervalo de 4 anos para haver uma nova chance de vencer. Então, é preciso ter espírito esportivo para o jogo, na Copa, mas falta, talvez, para a gente ter um espírito esportivo para viver o dia depois da eleição, para aqueles que saem derrotados. Esse sentimento de luto, ele precisa ser trabalhado como outras perdas que a gente tem na vida. Mesmo que a gente relute no começo, negando aquela vitória, dizendo que não era merecida, e depois a gente faz uma travessia para uma reflexão sobre o que pode ser feito em relação à derrota. O percentual de chances de sair vencedor ou perdedor de uma eleição em uma sociedade dividida como a nossa está meio a meio. Então, na prática, qualquer um de nós pode se ver frustrado ao abrir as urnas e perceber que o candidato que a gente torcia tanto para ganhar, por uma fração mínima ali de votos, saiu derrotado. De forma coletiva, talvez o maior problema que a gente causa ao não saber reconhecer, aceitar e lidar com a derrota é se fechar para ouvir o que a realidade tem a dizer sobre o que aconteceu. Ou seja, você se nega a ter contato com as razões pelas quais a derrota aconteceu e prefere fabricar explicações que preservem a autoestima para dizer que o erro foi dos outros, o erro estava fora. E esse comportamento de quem está ferido narcisicamente, ele não contribui para uma evolução daquele que daqui a 4 anos poderia ter se preparado para enfrentar uma eleição mais alinhado com a realidade e, por isso mesmo, talvez com mais chances de sair vitorioso nas urnas.